O que fazer diante dos maus governantes? Essa é a pergunta, né? Qual deve ser a postura do cristão diante disso? E aí nós vimos, no último domingo, essas posturas de maneira bem clara. Diante de governantes maus, nós devemos obedecer e orar por eles. A Bíblia não deixa que você fuja disso. E isso certamente gerou algumas dúvidas, né? Algumas pessoas perguntam aí, é normal que essa pergunta surja. Se a Bíblia fala, por exemplo, que o crente tem que obedecer e orar pelos governantes, como a Bíblia realmente orienta, não tem como esconder isso, se a Bíblia fala para você orar pelos bons e os maus, como fazer com o anticristo? Quando o anticristo assumiu o governo deste mundo, a igreja estará orando por ele? Ó Senhor, abençoa o líder, porque a Bíblia, Paulo não falou que toda a autoridade é instituída por Deus? Quem vai colocar ele no poder? É Deus. Então a igreja vai se reunir e vai orar pelo anticristo? Vamos pedir o que pelo anticristo? Pensando aí hipoteticamente, não é? O que a igreja pediria pelo anticristo? Senhor, abençoa o seu trabalho. É assim? Vamos pedir isso? Ele está matando aos milhares. Ó Senhor, seja com ele sua boa mão. Começa a complicar. Deixa eu fazer uma rápida pontuação aqui. Essa, para mim, é mais uma fortíssima evidência de que adivinha quem não vai estar aqui na Terra? A igreja. A igreja não vai ter que se deparar com esse dilema. Por quê? Porque a igreja não estará aqui. Ok? É preciso que as pessoas que defendem que a igreja vai ficar durante a tribulação, eu perguntei uma vez naquele programa Vejam Só, eu falei, a sua igreja vai orar pelo anticristo? E o pastor falou, não, pelo anticristo não. Eu falei, mas a Bíblia fala para orar por toda a autoridade, toda. Ou a igreja vai desobedecer abertamente. Ou a Bíblia caducou, esse texto caducou naquela época. Não faz sentido. Evidência forte de que a igreja não está aqui. Esse texto aí, naquele momento, estamos tranquilos. Fechando parênteses, porque senão a gente vai entrar numa outra direção aqui, mas veja, então nós devemos orar por todos os líderes, maus e bons, com exceção desse que eu mencionei, porque a igreja não estará aqui. Se estivesse aqui, teria que orar sim. E aí se vira com isso o pessoal que defende que a igreja fica. Caminhando então, diante disso, eu falei que nós devemos obedecer e orar por eles. Quando desobedecer? Desobedecer somente às ordens que contrariem as ordens de Deus. Se a ordem dele for contrária do líder, for contrária, abertamente contrária à ordem de Deus, você pode desobedecer, como vimos Daniel fazendo. Não pode orar. E a ordem ali de Daniel não foi só não pode orar. A Bíblia fala claramente para você orar. Orai sem cessar, é uma ordem de Deus. Mas ali no caso de Daniel foi até pior. Porque não pode orar nenhum outro Deus, a não ser o rei. Tinha que orar um humano. E Daniel falou, jamais farei isso. Ok? E foi lá e afrontou a ordem do rei. Devemos, além de desobedecer aquilo que os reis mandam fazer que é errado, denunciar publicamente os pecados dos maus líderes. Foi o que João Batista fez com Herodes, que estava vivendo um casamento de forma errada com a mulher do seu irmão. Vimos na vida dos apóstolos, eles denunciam. Jesus chamou Herodes de raposa. Alguém que é astuto, ardiloso. Então você tem que denunciar. Hoje, como seria? Nas mídias sociais, na televisão, nas conversas, você fala, isso que está fazendo é pecado. Não é ofender a pessoa, mas é denunciar o seu pecado, dizendo, isso aí está errado. Os crentes precisam fazer isso. Mas pode acontecer uma consequência, mas não tem problema. Esse é o papel do crente. E por último, os crentes deveriam gerar neles, nos maus líderes, um profundo temor através do nosso santo modo de vida. Postura exemplar de um cristão deveria causar temor nas pessoas à sua volta. Paulo causou temor em Félix por sua postura ao falar sobre a conversão e sobre o juízo vindouro. Félix falou, não quero te ouvir. Herodes tinha medo de João Batista, porque fala, não, quando matou, ele mandou matar João Batista e ainda tinha medo, viveu assombrado com ele. Por quê? João Batista não pegou paus e pedras e armas. Pela santa e reta postura desses homens, eles incutiam um grande temor. Estar na presença deles deveria ser conosco.
Um crente no trabalho, na escola, na família, as pessoas deveriam respeitar, olhar com temor. Podem alguns desdenhar, mas o homem mau, o homem perverso, deveria ter medo na presença de mulheres e homens que amam ao Senhor.